Mundial de Clubes, conheça o Al Hilal, o atual campeão da Champions League. Entre eles um elenco muito bom no setor ofensivo e um técnico bastante cobiçado no Brasil nos últimos meses. O Al Hilal é o maior clube da Arábia Saudita. É o recordista absoluto de conquistas no futebol local com 17 títulos de liga, 13 de taça, e outros 3 de supertaça. Venceu também a Champions Asiática 4 vezes, inclusive 2 das últimas 3 edições. Disputará o seu segundo Mundial. Foi fundado em 1957, possui a maior torcida do país, e foi eleito o melhor clube asiático do século XX pela Federação de História e Estatística do Futebol. O número de treinadores brasileiros na trajetória do Al Hilal é imenso. Zagallo, Joel Santana, Antônio Lopes e Sebastião Lazzaroni são os mais famosos. Mas nomes como Marcos Paquetá e João Carlos Costa também passaram por lá. Outro técnico festejado em solo a dieta do tempo da capital é o português Jorge Jesus. Foi seu último clube antes da gloriosa passagem pelo Flamengo em 2019 a 2020. Rivelino, Vanes Santos e Thiago Neves já vestiram a camisa azul do Al Hilal. Leonardo Jardim é o responsável por comandar a equipe. O português foi especulado recentemente em alguns clubes brasileiros e possui o trabalho de maior sucesso da carreira no Monaco. Foi campeão francês em 2016-2017. Ficou 7 temporadas no Principado antes de rumar para a Arábia Saudita. Vai completar 6 meses de trabalho e já conquistou um título continental. O Al Hilal chega com a moral elevada na competição. Sofreu só 2 derrotas nos 19 jogos comandados por Leonardo Jardim. Ocupa a 4ª colocação na atual edição da Liga Saudita, 10 pontos atrás do maior rival, o Al Ittihad, mas o título da Champions League conquistado em cima do Pohang Steelers, em novembro, encaminhou a temporada. Foi dirigido pelo brasileiro Rogério Micali na primeira fase da competição. O clube foi campeão também da Supertaça da Arábia Saudita no mês de janeiro e está nas quartas de final da Copa do Rei local. O centroavante nigeriano Igalo e o ponta brasileiro Michael, ex-Flamengo, são os reforços para a disputa do Mundial. O centroavante francês, Gomis, foi para o futebol turco. E o atacante Vieto para o Al-Shabaab. Como já citado acima, Michael será mais um brasileiro no elenco saudita. É provável que inicie como reserva do bom ponta Salem Al-Dawsari, de 30 anos. O outro atleta nascido aqui é o talentoso meia Matheus Pereira, de 25 anos. Deixou o país com apenas 12 anos e se formou nas divisões de base do Sporting por lá se profissionalizou, passou pelo Chaves, Nuremberg e se destacou bastante pelo West Bromwich. Conseguiu um acesso à Premier League e foi contratado pelo Al Hilal. A principal esperança do clube neste Mundial é o atacante Mal Samarega. O malinês de 30 anos vive a sua primeira temporada no futebol asiático depois de 4 anos de sucesso no Porto. E não demorou a se adaptar. Já fez 8 gols e deu 3 assistências em 19 jogos disputados. Atuou pelo lado ou como centroavante, função que deve fazer na competição. É um tanque. O que deve ser o time base do Al Hilal no Mundial de Clubes. Um time de vocação ofensiva. Assim é o Al Hilal de Leonardo Jardim. Dominante dentro do seu continente, a equipe deverá ter pela frente o Al Jazeera nas quartas de final, no próximo domingo, e certamente colocará em prática esse estilo. Se alcançar as semifinais, a situação fica mais complicada e o técnico português terá que resolver detalhes importantes para encarar o Chelsea. O foco do jogo do Al Hilal é o trabalho de bola pelo centro do campo. A dupla de volantes, Al-Faraj e Cano, reveza entre participar da saída de 3 entre os zagueiros e se posicionar mais à frente para distribuir as jogadas. As ações começam com eles, que ganham a companhia dos pontas e do meia Matheus Pereira à frente. Cuellar, ex-Flamengo, é reserva. Na saída de bola é participação dos volantes. Um deles recua para fazer a saída de 3 entre os zagueiros e o outro se coloca mais à frente para receber o passe. Isso já libera os laterais para ocupar o campo de ataque. O brasileiro é o grande cérebro. Se posiciona muito bem entre as linhas para receber e acionar o centroavante, os pontas em profundidade, ou os laterais perto da área.
Por mais que Alcaraz tenha qualidade no passe, Cano tem muita dinâmica de movimentação. O diferencial do meio-campo saudita é o ex-jogador do West Bromwich. Os pontas circulam por dentro e podem auxiliar Matheus entre as linhas ou atacar a profundidade por dentro da defesa rival. Em alguns casos, ficam abertos e deixam os laterais trabalharem pelo meio. O importante é preencher os setores, não importa qual seja o atleta. Na frente, o centroavante, que deve ser Marega, joga entre os zagueiros e fez diagonais curtas. Há a possibilidade de uma Linez atuar pela direita e Galo assumir a titularidade do comando do ataque. Neste caso, Carrilho sairia. Quando Gomes estava na equipe, isso aconteceu algumas vezes. O principal desafio de Jardim é ajustar a parte defensiva. A equipe consegue encaixar boas pressões na saída de bola adversária. Induz o rival a determinados pontos do campo e sufoca, mas se isso não dá certo, demora demais a se recompactar e expõe o seu frágil miolo de zaga. As transições após perder a bola no ataque também precisam melhorar. Se preparando para subir a marcação e sufocar a saída de bola rival com 6 homens. Se confirmar o favoritismo e encarar o Chelsea na semifinal, não pode nem pensar em repetir os problemas defensivos mostrados recentemente. Diante de um adversário mais qualificado, o potente contra-ataque da equipe seria a arma principal, desde que marque melhor do que vem fazendo.